Fui assim levando e ele a me levando. Salve, gente! Professor Vitor Polino na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, gente. Hoje, aula 14 do nosso curso de matemática aqui da Noca Educação. E hoje a gente vai ver função trigonométrica. A aula 13 e a aula 12 foram funções, né? A gente começou nesse universo aí das funções. E existe uma função que ela mistura função, certo? E trigonometria. Então a gente vai falar um pouquinho de função trigonométrica hoje. Na verdade, a gente vai falar de duas funções trigonométricas, que é a função seno e a função cosseno. Professor, existe a função tangente? Sim, porém ela não é falada, tá? Ela não cai, é muito difícil, enfim. Então a gente vai focar nas duas mais importantes, que é seno e cosseno. Começando, meus amores, pela função seno. Como que é a função seno? A função seno é assim, ó. É uma f que ela é definida dos reais nos reais, tá o que? F de x é igual a seno de x. Tudo bem? F de x é igual a seno de x. Beleza, professor, entendi. E aí, essa função ela tem algumas características. Quais, professor? Vamos lá. Primeira característica. Ela é limitada. Como assim limitada, professor? Assim, ó. Menos 1 menor ou igual a seno de x menor ou igual a 1. Então, ó, vamos ali para o ciclo para eu te explicar. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei para vocês assim, ó, que num ciclo, né, o raio, o máximo raio, né, eu falei isso na aula 9 ou na aula 8. Falei para vocês que o raio de um ciclo é sempre 1. Ou seja, o seno ele não pode ser maior do que 1, porque vai passar do ciclo, e isso não existe, e o seno não pode ser menor do que menos 1. Então ele sempre vai estar entre menos 1 e 1. Tudo bem? Então, se você fez uma conta, né, está estudando lá, você fez uma questão, e aí nessa questão você achou, o seno do x é 35. Infelizmente você errou alguma coisa, porque não tem como o seno de um ângulo dar 35. Eu fiz e deu menos 7. Você errou alguma coisa, porque não tem como o seno de um ângulo dar menos 7. Só sempre entre menos 1 e 1. Tudo bem? É limitada. Que mais? Ela é periódica. Como assim periódica, professor? Vamos voltar aqui. Por exemplo, eu começo com 0. Então o seno de 0 é 0. Aí eu venho aqui para o 90. O seno de 90 é 1. 180. Eu não estou falando de todos os senos, tá, gente? Estou falando só os da ponta, tá bom? Então 0, 1. 0 e aqui é menos 1. E no 360 aqui volta para o 0. Então, conforme eu vou fazendo um ciclo, uma volta, os meus valores vão ser diferentes. Mas na segunda volta, eles vão ser iguais aos primeiros. E na terceira volta, iguais aos primeiros. E na quarta volta, tudo igual. Beleza? Então, por que é periódico? Porque depois de uma volta, depois de de eu ter dado uma volta, é só eu pegar e repetir. Tudo bem? Os valores do seno, do cosseno e da tangente, nesse caso do seno. Beleza? Então ele é periódico, a função é periódica e ela varia 360. E por último, o gráfico da função seno a gente chama de senoide. Muito provavelmente você já tem ouvido falar dessa palavra, tá? Ou você já ouviu falar em física, em ondas senoidais, né? Que é uma onda que tem o formato que a gente vai fazer aqui agora. Tudo bem? Beleza. Professor, como que eu faço esse gráfico? Tá? Vou te ensinar. Eu fiz um gráfico aqui. Por que eu fiz essas duas retas verdes? Tá? Essas duas retas verdes eu fiz para você ver onde é o máximo e onde é o mínimo. Então aqui é 1 e aqui é menos 1. Tudo bem? Beleza.
ou aqui o começo é 0, né? E aqui a gente vai de 90 e 90. Então, 0, 90, 180, 270, 360. Para você fazer um gráfico de um ciclo, né, de uma função trigonométrica, você não precisa pegar os valores intermediários. É só você pegar as pontas. E agora, gente, é só você ir acompanhando. Eu vou fazer de caneta preta para a gente ir acompanhando. Ó, começa aqui, no 0. Qual que é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. 0, 0. Tudo bem? Segundo ponto, o seno de 90. O seno de 90, gente, pegou a altura inteira. Então, é 1. Então, no 90 eu tenho que subir até o 1. Então, vai ser esse ponto aqui. O de 180, gente, mesma coisa. Não tem altura, né? Está na mesma linha do 0, então é 0 também. Então, o outro ponto é esse aqui, ó. 270 tem o valor inteiro também, né? Tem o valor inteiro de profundidade, que é 1, só que acaba ficando negativo, porque é para baixo. Então, 270 vai encontrar aqui para baixo no menos 1. E o último valor, 360 é o mesmo que 0, então o seno vai dar 0 também. Pronto, você já tem um ponto, é só você fazer o gráfico, tá bom? Então eu vou fazer o gráfico aqui para vocês verem. Então, gente, esse é o gráfico da função seno, esse é o gráfico da senoide, tudo bem? E o que é bom disso? Que como eu falei para vocês, a função é periódica. E se a função é periódica, é só eu pegar esse gráfico, imagina, eu pego esse gráfico aqui, tiro uma foto dele e eu colo para cá, colo, e sempre vai ser do mesmo jeitinho, para frente, para frente, né, para os positivos e para os negativos também. Desse jeito. Não vai ter uma hora que ele passa, não vai ter nunca. Sempre vai ser desse jeito, um colado atrás do outro. Tudo bem? Beleza. Então, essa é a função seno. Limitada, de menos 1 até 1, periódica e é senoidal. Inclusive, senoidal vem da palavra seno. Tudo bem? Beleza. Professor, e a função cosseno é parecida? Muito parecida, tá? É igual? Cuidado, não é igual. Ela é bastante parecida. Inclusive, ela é limitada? É. Ela é de menos 1 até 1? É. Ela é periódica 360 graus? É. E o gráfico é a cossenoide, tá bom? Então vamos falar da função cosseno. É uma função de R em R, tal que f de x é igual a cosseno de x. F de x igual a cosseno de x. Vou fazer com a vermelha. E aí ela vai ser também limitada, ela vai ser também periódica e ela vai ser chamada de cossenoide. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Como que a gente faz, tá, gente? Como que a gente faz a cossenoide? Mesma coisinha. A gente vai colocar, né? Eu coloquei o mínimo e o máximo. Máximo e mínimo. Aqui também é 1. E aqui também é menos 1. E agora a gente vai marcar os ângulos de 90 e 90. 90, 180, 270, 360. Certo? O que a gente tem que pensar agora? No nosso ciclo trigonométrico que está ali no canto. Então vamos lá. Quando a gente estava vendo seno, a gente estava vendo altura e profundidade. Agora cosseno a gente vai ver direita e esquerda. Qual que é o cosseno de 0? O 0 ele acaba pegando a maior fatia do cosseno, porque ele está completamente na horizontal. Então, o cosseno de 0 é 1.
Então o gráfico vai sair daqui. O de 90, gente, o 90 ele está bem no centro, certo? Ele está bem no centro. Então ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Se ele não está nem para a direita nem para a esquerda, ele é zero. O do 180, gente, ele também pega a maior fatia possível, certo? Ele pega a maior fatia possível do cosseno, só que ele pega para a esquerda. Então é menos 1, que é negativo. O 270 também é zero, porque ele está bem no meio, que nem o 90. E o 360 vai acabar sendo 1, porque é igual a zero. E assim vai ficar o gráfico da função cosseno, tá? Vai ficar assim. Esse é o gráfico da função cosseno. Tudo bem, gente? Então assim, ó, professor, é bem parecido o gráfico, né? Ele só começa em lugar diferente. Então o gráfico do seno e o gráfico do cosseno, vamos fazer aqui só para vocês verem. Por exemplo, o gráfico do seno, ele é assim, ó. Olha lá o gráfico. Começa no 0, depois vem o 1, depois vem o 0, depois vem o menos 1, depois vem o 0, depois o 1 e assim sucessivamente. O do cosseno é a mesma coisa, só que ele começa aqui, ó. O do cosseno é assim, ó, 0, do cosseno, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, gente, o gráfico do seno e o gráfico do cosseno são muito parecidos. São iguais? Não, tá? Não são iguais. Se fossem iguais, eu precisava fazer os dois, certo? Então, eles são diferentes, porém eles são parecidos. Eles vão do 1 até o menos 1, eles são limitados. A única diferença é que um começa no 0 e o outro começa no 1. Tudo bem, gente? Maravilha. Essa parte 1 acaba por aqui. Na parte 2 eu vou fazer um exercício sobre função trigonométrica para vocês. E a última parte dessa aula, que é mais rapidinha mesmo. Então, na parte 2 eu vou fazer um exercíciozinho de função trigonométrica. Beleza? Então é isso. Não perde a parte 2, que é tudo isso que a gente precisa colocar em prática. Beleza? Então até a parte 2. Um grande beijo. Tchau!